Êxodo, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 15 e 16. Êxodo, capítulo 1, versículos 15 e 16. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá: quando ajuntardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Senhor, pedimos que nesse momento que vamos meditar sobre a Tua palavra, o Senhor nos ensine e fale ao nosso coração. Senhor, limpa a minha mente e meu coração, que o Teu Espírito, Senhor, use a minha vida da maneira que o Senhor quiser. Abençoa-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Deus abençoe sua vida. Meus queridos, nós vamos continuar, esse momento de estudo da palavra sobre a vida de Moisés. Nós começamos na semana passada e, na verdade, não falamos de Moisés e hoje também não vamos falar de Moisés ainda. Nós estamos trabalhando com, vamos dizer, o pano de fundo, o ambiente onde as coisas vão acontecer. Quando você vira a sua página de Gênesis para Êxodo, você praticamente vira quase 400 anos de história. Bastante tempo, né? O Brasil tem 500 anos, alguma coisa aí, né? 514 anos, vai fazer agora em abril, dia 22 de abril, fazer 514 anos. Agora você faz uma ideia do que são 400 anos. Então, de Gênesis para Êxodo, é esse o tempo que passa. Um tempo de muita dificuldade, um tempo onde o povo foi se escravizando. Ele não era escravo, não foi, o povo de Israel não foi para o Egito escravo, mas pelo processo de envolvimento com o trabalho e com as outras coisas, houve um processo de escravização. Antes mesmo de nós lermos aqui a palavra e falarmos sobre a história, como é que está a sua vida? Como você tem vivido os anos que você tem passado? Como tem sido a forma com a qual você lida com o trabalho? Como é a sua vida no decorrer do tempo em relação à liberdade ou à escravidão? Onde você está hoje? Você se sente um escravo? Você tem sido engolido pelo trabalho? As coisas boas que você fez no passado têm sido esquecidas? Nós temos um Deus que pode nos libertar. Eu gostaria que você que ainda está aberto em Êxodo, você observasse o versículo 8, que é muito importante. Versículo 8, ele vem logo após uma informação de que faleceu José, fazendo uma ponte entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Não significa que ele faleceu no dia anterior, significa que pela história faleceu José. Isso é um momento de profunda mudança numa família. Quando alguém vem a falecer, uma pessoa que sustentava a família, uma pessoa que servia de esteio, de direção. Às vezes as famílias mudam de rumo rapidamente porque alguém vem a falecer. E aqui também serve de um cuidado para os pais, pais e mães. Ensinem os seus filhos como se vocês fossem morrer. Ensinem seus filhos como se vocês não fossem durar para sempre, porque na verdade é isso que vai acontecer. Sabe, nós nunca podemos fazer alguma coisa sem deixar sucessores. Se uma mãe tem uma filha, ensine sua filha. Se um pai tem um filho, ensine seu filho. Porque nós não somos eternos.
E é muito importante que o conhecimento, que as informações. Eu trabalho numa instituição financeira e é impressionante a quantidade de pessoas que possuem dinheiro no banco e morrem e não fica nada para ninguém, a família nem fica sabendo. Pessoas que têm seguros, mas as pessoas não resgatam aquele prêmio que é chamado, é o nome, né? Assim, não é um prêmio, é uma alegria, mas prêmio é o nome. Pelo sinistro que ocorreu, porque não sabiam. Né? Se você fez um seguro, avise sua família. Diga, ó, o documento está aqui, é necessário, porque seguro tem um prazo. Você sabia que o seguro não é infinito? Tem alguns seguros que têm 30 dias para serem resgatados. Se passar 30 dias da morte da pessoa, hoje já não tem mais validade. Sabia disso? Então você tem que avisar a sua família, olha, se eu vier a falecer, ou se eu ficar doente, ou isso, ou aquilo, eu tenho essa conta, eu tenho essa situação, eu tenho essa dívida para ser paga. Existem situações de empréstimos onde a pessoa, quando ela falece, o empréstimo é quitado automaticamente. Mas a pessoa não avisa. Nós, às vezes, interrompemos a possibilidade da nossa família viver bem ou viver melhorando, porque as informações elas são cortadas com desconfiança. Então, não dá para viver em família assim. Há necessidade de haver uma interação com a família. E nesse sentido, talvez por uma situação muito peculiar, José não deixou um sucessor. Ele não tinha alguém à altura que estivesse dizendo meu pai, meu avô, meu bisavô, né? A história, ela é importante que seja contada. Você já contou a história da sua família para o seu filho, sua filha? Já contou para alguém? Um dos momentos mais felizes da minha vida é quando eu me assentava perto das minhas avós e elas contavam a história de onde elas vieram, o que elas faziam quando eram adolescentes. Eu preservei essa informação, que eu tive o privilégio de ter as minhas duas avós morando em tempos diferentes comigo em casa. Eu também tive o privilégio, inclusive, de ter o meu sogro e a minha sogra. Quantas histórias eles não me contaram, quantas coisas eu não fiquei sabendo. E isso é um legado, eu me sinto um privilegiado por fazer parte dessas histórias, sabendo essas histórias. Por isso, primeira coisa que eu começo a dizer aqui, guarde a história da sua família. Você já pensou em escrever um livro sobre aquilo que você sabe? Deixar alguma coisa, um caderno, talvez para alguém, entregar, olha aqui, o que eu sei é isso, da nossa família. É interessante fazer isso, sabe? Às vezes a gente interrompe a história. E quando nós interrompemos a história, os ventos mudam, as situações mudam. Versículo 8 de Gênesis, de Êxodo, capítulo 1, vai dizer que veio um rei, um faraó, que não conheceu José. Mas é lógico que não conheceu, nem se lembrou. Por quê? Porque esse homem não tinha como conhecer pessoalmente, porque José já tinha morrido há muitos anos atrás. Mas o leitor da Bíblia se perguntaria, ao ler os próximos versículos, como é que José, que foi um grande administrador, construiu aqueles celeiros com grãos que sustentaram o mundo de então, que permitiram com que a civilização continuasse existindo? Olha que interessante isso. Nós estamos falando talvez da existência humana, mas da civilização como organização foi possível pelo legado de José, pela liberalidade, pela instrumentalidade de Deus na vida de José. Mas houve uma interrupção. É muito interessante que, por exemplo, eu não vou aqui profetizar nada, mas você já parou para pensar no Silvio Santos? Silvio Santos é um nome conhecido, né? Mas você já percebeu que me parece que o SBT gira em torno dele? E na ausência dele, como é que vai ser? Não tem número 2, né? Ele tenta colocar a filha lá, não sei se isso vai ser possível, mas ela pode ser até uma boa apresentadora, mas administradora ou uma pessoa carismática. Você viu?
começar com... Tem uma ideia de deixar para trás. Então é essa a ideia. E José, então, ele foi esquecido. Já pensou numa empresa, numa casa, num lugar onde as coisas são esquecidas, os quadros são tirados da parede, os móveis são tirados do lugar, as ideias, o rumo que era dado às coisas. Sabe, é muito comum que as pessoas sejam esquecidas. Você precisa orar a Deus para que a sua família continue sendo abençoada por Deus. Às vezes nós passamos um tempo muito difícil, mas a ideia bíblica é a ideia da sustentação, da continuidade. Você não precisa talvez conseguir ficar milionário, mas você precisa conseguir incutir nos seus filhos o ensino da palavra de Deus, para que eles possam manter a chama viva daquele conhecimento que Deus passou para você. Muito importante isso. Pai e mãe, percam mais tempo conversando sobre a Bíblia com seu filho. Se é que a gente pode perder tempo com isso. Estou dizendo perca, mas não é, é um investimento. Passe mais informações. Conte a história dos milagres que Deus fez na sua vida. Aqui no povo, não é pela inspiração do Espírito Santo, nós não teríamos nada de Gênesis aqui. Porque o povo se tornou escravo, nós não teríamos absolutamente nenhuma história para contar. Já pensou o que é a Bíblia sem Gênesis? Imagine que a revelação da Bíblia viesse a partir de Êxodo. Da onde veio tudo? Com o que está antes? E agora, o que está acontecendo? Esse faraó, versículo 9, esse faraó que não conheceu José, ele conhece uma realidade social atual. O grande problema das pessoas que governam é que elas não sabem a história. Quem não sabe a história não sabe o rumo, não sabe para onde vai. E aqui tem um faraó que olha e vê um povo muito grande dentro do povo lá do Egito, um povo estrangeiro que conserva a sua língua, conserva a sua cultura, ainda que precária, porque não tinha quase cultura nenhuma, mas conserva alguns princípios de respeito aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que está ali e que não se envolveu, não se casou com as mulheres do Egito. Esse foi o grande trunfo de Israel até aqui. Não ter se corrompido e se misturado com o Egito. Eles permanecem, mesmo sem saber porquê, vivendo juntos, falando juntos. E isso nos lembra muito a igreja. Sabe, às vezes nós não temos muita noção do impacto que é nós sabermos as mesmas músicas, nós ouvirmos a mesma mensagem, nós perguntarmos um ao outro como vai. Às vezes nós não sabemos bem por que nós estamos fazendo isso. Mas um dia nós vamos ver o real motivo da igreja. Quando Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. A Bíblia vai dizer que nós devemos falar uns com os outros, salmodiando, com cânticos espirituais, né? Nos ajudando uns aos outros. Isso é a igreja. Nós, de alguma forma, somos parecidos com esse povo. Tem gente que não sabe muito bem porque está na igreja, mas graças a Deus está. E agora esse faraó aparece e ele tem uma palavra que chama a nossa atenção. Veja aí na sua Bíblia, por favor. A questão não é questão de número, mas você tem uma palavra aí que faraó está dizendo que o povo é mais forte. Olhe bem para essa palavra, porque essa palavra é muito importante. Sabe o que quer dizer isso?
quer dizer que se você colocasse um israelita e um egípcio, por algum motivo, talvez genético, ou talvez por alimentação, ou talvez por uma questão de dieta, ou até porque faziam trabalhos forçados, eles, por algum motivo, mesmo na desgraça desse desprezo do Egito, eles estavam mais preparados e mais fortes. O Faraó que está dizendo, esse povo é mais forte do que nós. Não por causa do número, mas um a um por um, Israel era mais forte. Isso chama atenção. Sabe, na igreja, nós temos pessoas mais saudáveis do que no mundo. Um a um, nós somos mais preparados, porque nós estudamos mais, nós lemos mais, nosso tempo não é gasto com bobagens. Nós nos exercitamos mental, intelectual, fisicamente, nós trabalhamos. Trabalhar na igreja é uma bênção. Tem gente que fica chateado de trabalhar na igreja. Deus seja louvado pela vida de quem trabalha na igreja. Deus abençoe, Deus abençoa. Você vai sendo preparado por Deus, vai tendo saúde, alegria. Está trabalhando para Deus. E você vai se tornando mais forte que as outras pessoas. Quando vem uma notícia ruim, quando vem uma situação difícil, os crentes são mais fortes que as outras pessoas. E o mundo reconhece isso. Porque essa fala de Faraó é uma fala privada, é uma fala secreta lá, com o conselho dele. Não é uma fala pública, não é a fala da mídia. Mas o governo do Brasil, por exemplo, sabe que a igreja é forte. Sabe que os crentes são fortes na sua oração. Sabe que os crentes são saudáveis. Você sabia que um crente usa menos o serviço de saúde do que as pessoas do mundo? Sabia? É interessante isso. Você sabia que o crente ele paga seus impostos corretamente, mas usa menos os serviços de emergência, de saúde, polícia? Sabia disso? É interessante isso. Os maiores cidadãos desse país e de todo o mundo, os mais obedientes às leis, são os cristãos verdadeiros. E os governos sabem disso. Mas aqui acontece uma coisa, esse povo estava se tornando mais numeroso e mais forte do que o povo do Egito. E eu já disse que o Egito na Bíblia significa mundo. Você entende por que, por exemplo, na televisão, a televisão se torna mais agressiva sexualmente, com temas sexuais, com temas ofensivos, com situações de questões de homossexualidade, à medida que a igreja se torna mais forte, porque a investida contra a igreja precisa ser mais forte também. E algumas pessoas caem nessa bobagem de ficar acreditando no jornal e tudo como se aquilo tudo fosse a verdade das coisas. Tomar cuidado, a verdade das coisas é a Bíblia. E aqui, versículo 10. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Você está vendo que ninguém falou de Êxodo aqui. Moisés nem nasceu. Nenhum israelita ainda reclamou e orou para Deus pedindo liberdade. Mas o governante já sabe no que vai dar isso aí. Se percebe? Ele antecipa essa movimentação da massa de Israel dentro do povo do Egito. Está vendo aqui? É uma fala secreta. E ele vai dizer, nós precisamos de uma estratégia para enfraquecer esse povo. Para enfraquecer essa massa de gente forte. O que nós vamos fazer? E aí é que entra uma questão muito interessante. Se todos os carros saírem das empresas com rastreadores, se o motor for bloqueado, à medida que a impressão digital de uma pessoa é colocada num sistema no painel, para onde vão as seguradoras?
Eu não estou falando nenhum absurdo aqui, não. Se as pessoas que são usuários de drogas, elas forem colocadas todas num lugar, tratadas, se os traficantes forem presos, o dinheiro para de rolar por fora. Sabe, muita coisa que a gente pensa que está incontrolável, na verdade, astutamente está sendo usado contra a própria sociedade. Se engana quem pensa que os governos não sabem o que está acontecendo. Se engana quem pensa que, por exemplo, essas questões de internet, de mídia, não são uma forma de controlar as pessoas. Se engana. Aonde estão as pessoas da liderança desses movimentos que saíram às ruas, no Vem Pra Rua, há pouco tempo atrás? Você está ouvindo falar alguma coisa disso? Controle de massa. E os rolezinhos, por que acabaram? Interessante, né? Será que o governo está tão despreparado assim para controlar as massas? Por que que ano de eleição presidencial a violência no estado de São Paulo aumenta? São perguntas que eu estou fazendo aqui. Então, versículo 11, puseram sobre eles feitores. Aqui, no versículo 11, meus queridos, começa a escravidão. O povo estava vivendo em liberdade, mas em Êxodo 1:11 começa a escravidão. Quando sobre os israelitas são colocados feitores. E a Bíblia vai dizer, para que os afligissem. O Egito não precisava de trabalho escravo. Não era uma questão econômica, no sentido, olha, nós não podemos pagar os salários e esse povo não está dando dinheiro, uma situação que inverteu e precisa de escravidão. A escravidão foi planejada minuciosamente para a destruição de Israel. A nossa economia e a economia do mundo, ela faz as pessoas se escravizarem nos cartões de crédito, se escravizarem nos créditos, se escravizarem comprando coisas que não podem pagar. E elas se tornam pessoas deprimidas, cansadas, desanimadas, cabisbaixas, derrotadas, porque as pessoas colocam feitores para afligirem as pessoas. É muito difícil, mas é quase impossível uma pessoa conseguir vencer na vida, como se fala por aí. É muito difícil. Porque tem a questão tributária. Eu estou aqui falando, não sou reacionário. Eu não estou aqui para sair na rua para fazer nada de errado. Eu estou dizendo como as coisas funcionam. E aqui então são colocados feitores para que os afligissem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros. E aqui está o nome das duas cidades. Construir cidade é uma coisa difícil, sabia? Uma cidade inteira. Mas aqui eles construíram como escravos as cidades de Pitom, nome de uma serpente, e Ramessés, nome de um faraó. Os egípcios, eles cultuavam o sol, cultuavam as serpentes, e eles colocaram os israelitas para construírem coisas que eles cultuavam. O que é que nós estamos fazendo aonde a gente trabalha, onde a gente estuda? Nós estamos construindo coisas contra Deus? É isso que nós estamos fazendo? Estão nos escravizando para nos tornarem pessoas que afrontam a Deus com os nossos trabalhos? O mundo quer ver as pessoas curvadas perante o Deus do mundo.
A gente precisa pensar no que nós estamos fazendo. Eu conheço algumas pessoas que não se importam de trabalhar em lugares que vendem coisas que afrontam a Deus. Interessante isso. Vou dar um exemplo aqui. Pessoas, por exemplo, trabalham em bar. Vai na igreja, aí trabalha no bar. Ou numa padaria lá, trabalha na padaria, mas está no caixa entregando um maço de cigarro. Escravizando as pessoas e sendo agente de escravização. Crentes, por exemplo, que trabalham com o jogo do bicho. Crentes que, por exemplo, ficam envolvidos com coisas de jogar, de loteria e outras coisas. Escravos, escravizados, gastando dinheiro onde não pode, onde não tem condição. Rifas. Alguém vai dizer assim, na Bíblia Jesus fez água em vinho, não tem problema nenhum. Mas e o vício? Escravizando. Agora acontecia uma coisa, versículo 12. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava. De maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. É interessante que, às vezes as estratégias dão errado, né? Há pouco tempo atrás, estava se falando em aborto aqui no Brasil. E por uma pressão dos evangélicos, não tem se falado mais em aborto. Agora vai colocar uma pessoa contra o aborto naquele lugar que ficou vago pelo deputado Feliciano lá. Às vezes as estratégias dão errado. Você sabia que qual é o interesse de que haja aborto? Em que haja aborto por qualquer pessoa que quiser? Sabe por que isso? Porque os cálculos da Previdência Social, eles são complexos, mas eles caminham para uma situação de profundo déficit. As pessoas precisam morrer para as contas darem certo. E as pessoas não estão morrendo. Elas estão vivendo mais do que deveriam pelos cálculos. Isso é inquietante para algumas pessoas. Porque as contas feitas há 50, 60 anos atrás não fecham. É interessante que quando uma pessoa ela começa a ver a morte das pessoas mais importante do que uma solução qualquer outra, nós nos aproximamos muito parecido com o tempo do nazismo, por exemplo. Que é mais fácil destruir as pessoas, queimá-las num forno, transformá-las em nada. Quando as pessoas deixam de ter o valor que Deus deu de semelhança, imagem dele naquela criatura, quando a gente olha para alguém já não dói mais o coração. Quando as coisas são mais importantes que as pessoas. Quando você já não cumprimenta e não pergunta mais como vai. Versículo 13. E os faziam servir com dureza. É o resultado, a violência aqui é o resultado de uma situação social que se deseja mudar. Versículo 14. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão. Sua vida é amargurada, você passa uma amargura na sua vida, do ponto de vista profissional, social.
Você pensa que isso é alheio aos olhos das pessoas, ou as pessoas não sabem o que estão fazendo? Uma população totalmente endividada, você pensa que alguém já não fez a conta? Crédito fácil. Em barro e em tijolos e com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. Não faziam porque queriam. Meus irmãos, uma coisa inerente ao ser humano é a liberdade que ele tem. Nós somos livres por Deus até para ir para o inferno. Deus nos ama tanto que nós somos tão parecidos com Ele, que Ele quer nos envolver com seu amor. E Deus é mais duro com os seus próprios filhos dessa vida do que com aqueles que nem têm nada a ver com Ele. Mas se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, é que Deus detesta a escravidão, de qualquer tipo. Deus faz qualquer coisa para libertar as pessoas da escravidão. Deus está disposto a entregar o seu filho numa cruz para ver as pessoas libertas da escravidão. E nós, às vezes, vivemos a nossa vida escravos, sofrendo, cabisbaixos, entristecidos, recebendo cargas que nós não podemos carregar. E nós achamos que a vida é assim mesmo. Afinal de contas, a gente está aqui para sofrer, alguém já disse isso. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, quando ajuntarem no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Opa! Terrível isso. A leitura do versículo não traz a profundidade do que está escrito aqui. Até agora, até o versículo anterior, as pessoas eram obrigadas a fazer trabalhos forçados. Mas agora se avançou mais um limite. Agora se avançou o último sinal do que é impossível de se descrever, não tem razão nisso. Os bebês deveriam ser mortos do sexo masculino. Aqui eu não estou dizendo que a ideia deles é que, acabando com o sexo masculino, não haveria mais reprodução, e aí então esse povo estaria fadado em pouco tempo, em 15, 20 anos, a situação estaria resolvida. Você começa assim, se você tem uma sagacidade acima do normal, você entende o que quer dizer o homossexualismo numa sociedade? Você entende o que eu quero dizer aqui? Você entende qual é o princípio que está sendo afrontado aqui? É o princípio da continuidade da existência. Não é só uma questão comportamental. Então, os homens não deveriam mais ser homens. Tinha que nascer mulher, entendeu? Tinha que nascer mulher. Eu estou lendo o texto aqui. Se nascer homem, mate. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Existem pessoas que têm bom senso. Sabe, principalmente quem trabalha na área de saúde e que tem alguma coisa assim envolvida com a vida das pessoas, quem gosta do que faz, quem ama o que faz, o maior sucesso de uma parteira é que uma criança nasça com saúde e bem.
Essa é a motivação da vida de alguém, é fazer o trabalho bem feito, é ter sucesso, é poder dizer assim, olha, eu já fiz tantas vezes isso e sempre me dei bem, sempre fui bem sucedido porque eu sei fazer isso. E agora o rei Faraó, ele pede às parteiras que os meninos morram, mas elas temeram mais a Deus do que a Faraó. Essa sensação no coração delas de vida, de manutenção da vida, não foi quebrada. Elas disseram no seu coração, por algum motivo, elas foram tementes a Deus. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque na história do povo de Israel, você vai encontrar pessoas de outros povos que favoreceram, que eles temeram a Deus. Eu aqui poderia falar de Raabe, por exemplo, que protegeu os espias de Israel num futuro distante ainda dessa época, mas pessoas que raciocinaram e pensaram assim, existe um Deus, Ele está sobre tudo, e a minha vida e a obediência que eu às vezes dou a alguma pessoa, sendo uma obediência cega, pode custar caro. E elas temeram mais a Deus do que a Faraó. Agora, o texto apresenta, se você ler aí, Faraó chama as parteiras para dar um relatório. E ele fala, escuta, os meninos não estão morrendo, os meninos estão passando aí pelo posto de saúde, estão tomando vacina, e eles estão, os gráficos de mortalidade masculina do povo de Israel continuam inalterados. Os números estão chegando aqui para mim, e eu não estou vendo nenhum menino morrendo. E aqui então, as parteiras, versículo 19, responderam, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Agora você vai me perguntar assim, pastor, as parteiras temeram a Deus, estavam mentindo? Então existe uma coisa aqui. Você sabe que Deus detesta a mentira, não sabe? Mas a Bíblia é explicada pela própria Bíblia. Versículo 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras. O povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Deus não abençoou as parteiras porque elas mentiram. Mas Deus abençoou as parteiras porque elas temeram a Ele. Deus não aprova a mentira. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que a Bíblia está aqui aberta. Uma pessoa crente deve fazer uma coisa errada e matar alguém? Por exemplo, se um marido disser para a esposa assim, esposa, sou seu marido, e a Bíblia diz que a esposa tem que obedecer o marido. Não é para você levar ou ensinar a Bíblia, nem levar o nosso filho para a igreja, nem ensinar a Bíblia para ele. E agora? Qual a resposta? O que essa mulher deve fazer? Ela deve temer mais a Deus do que ao marido. Porque apesar de lá em Efésios dizer que a mulher deve honrar o marido, Jesus também vai dizer que quem não amar ele mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que a esposa, mais do que o filho, não é digno do reino dos céus. Então é uma questão de prioridade que eu vou dizer aqui. Se uma pessoa estiver dizendo alguma coisa contra a vontade de Deus, contra a Bíblia, você, meu irmão, minha irmã, no seu trabalho, na sua família, na sua relação com o seu pai, se existe alguma coisa contra um princípio que a Bíblia apresenta claramente, por exemplo, temer a Deus, por exemplo, orar, você está autorizado a desobedecer. Porque lá em Atos, o apóstolo Pedro vai dizer assim, que mais importa obedecer a Deus do que a os homens. É interessante isso, porque todo totalitarismo, toda ordem dada sem se levar em conta Deus é escravidão. E tem marido que se aproveita da sua atribuição de cabeça do lar, mas ele se esquece que ele está sujeito a
Cristo. Eu não estou aqui convocando, hoje eu estou falando bastante coisas polêmicas, não estou aqui convocando ninguém para destruir a família. Mas uma esposa tem o direito de dizer para o marido, isso está contra Deus. Você não quer pensar de novo sobre isso que você está fazendo? Eu, como sua esposa, advirto você, se você continuar por esse caminho, você está afrontando não a mim. Não é a mim que você afronta, mas você afronta a Deus, a quem você está sujeito. E por consequência, a nossa família sofre pela sua atitude arrogante, totalitária, beirando a escravidão. É isso que a Bíblia vai nos ensinar aqui. Então, por exemplo, um pai incrédulo que coloca a filha para fazer alguma coisa envolvida com prostituição, alguma coisa, essa menina não tem que fazer isso, por mais que ela devesse honrar o pai. Mas essa ordem, ela vai contra os princípios de Deus, então ela está livre para não fazer isso. Você entende o que eu estou dizendo? Porque num lugar onde existe um pai, um patrão, alguém que honra a Deus, que diz coisas a favor dos princípios de Deus, então está tudo certo. Mas num lugar onde não há o temor do Senhor, a gente precisa, infelizmente, ser seletivo naquilo. Por exemplo, imagine que algum tio meu tivesse dito para mim, quando eu era pequeno, vai buscar uma cerveja lá no bar para mim e vai comprar um cigarro. Eu não sou obrigado a obedecer. Porque isso que eu estou fazendo vai contra os princípios que eu acredito da palavra. E eu respeitosamente vou dizer, olha tio, olha tia, eu respeito o que você quer, mas eu não posso fazer isso. Que acima de você tem um Deus, e essa ordem afronta o meu Deus. Isso tanto é verdade que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se confrontaram com o imperador, com o rei Nabucodonosor, disseram, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos ajoelhar perante essa estátua que o Senhor mandou, porque isso é frontalmente contra o nosso Deus, que diz, só ao Senhor Deus adorarás, só Ele servirás. Eu não posso fazer isso. Coloque a gente na fornalha, nós vamos morrer, mas nós não vamos ser contra o nosso Deus, nós tememos a Deus. A mentira não está autorizada. Mas essas mulheres não tinham princípio nenhum. Elas viviam outra sociedade. Então, tem maridos que machucam o coração da mulher, machucam o corpo da mulher, fazem coisas erradas. Ninguém está obrigado a fazer isso. Existem mulheres que machucam o coração do marido, que afrontam o marido. Ninguém está obrigado a fazer isso. Para isso existe o amor e o perdão, que são princípios da palavra. Mas escravidão não. É difícil para algumas pessoas ouvirem o que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo está baseado na palavra. Porque quando nós nos esquecemos de obedecer a Deus primeiro, e nós passamos a obedecer a homens, e os princípios que nós fazemos, isso é escravidão. E o fim disso é que Deus coloca a mão. Deus põe a mão em quem escraviza. Servir a Deus é liberdade. Tanto isso é verdade que o crente, ele é livre até para pecar. Não deveria. Não deveria. Para mim, quando o crente pecasse, Deus devia falar assim, vai morrer agora. Mas até Deus é tão bondoso que, não estou falando que nós temos que pecar, mas o pecado ocorre na vida até do crente. É um absurdo isso. Mas acontece. Porque nós somos colocados numa posição de liberdade. Nós não somos não escravos do pecado. Tem gente que quer ser escravo, mas não deveria. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Deus deu a elas aquilo que elas não tinham. Elas cuidavam tanto da vida dos outros, né? Mas elas não tinham família. Sabe? Na verdade, talvez tenha acontecido com elas o que elas disseram. As crianças começaram a nascer e o trabalho delas foi diminuindo. E elas agora tinham talvez um final de semana para ficar em casa. As crianças nascem mesmo. Se tiver alguma emergência, a gente vai lá, se não deixa nascer. Até o rei já sabe. Uma outra possibilidade é que elas não estivessem mentindo.
Talvez elas dissessem a verdade, porque realmente as mulheres hebreias eram mais fortes. E também elas não iam tão correndo, afinal de contas, se tinha que morrer mesmo. Ela dava uma atrasadinha ali no farol, parava tomar uma água, onde chegava já nasceu. Então não necessariamente elas estavam mentindo. Essa nos parece, a princípio, uma mentira, mas não necessariamente. Uma pergunta também que pode surgir para um leitor mais atento é como é que duas mulheres davam conta de tanta gente? Pois é, os estudiosos dizem que não era só duas mulheres, eram as responsáveis. É quase como se elas fossem do Ministério da Saúde, entendeu? Mas ela não ficava em cada posto de saúde cuidando. Essas eram as mulheres que até o nome foi mencionado na Bíblia, então é uma coisa importante. Apesar de chamar Puá, não é um bom nome assim para dar para alguém, mas... Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas as filhas deixareis viver. Sabe, a ordem agora ultrapassou a questão das parteiras. Agora, todos os egípcios estavam autorizados a matar os meninos que nascessem. E isso não foi mais oculto a Israel, porque, afinal de contas, agora isso era público. Já pensou você ligar a televisão em alguém em cadeia de rede nacional e dizer assim, ó, a partir de hoje, se alguém nascer no estado de alguma coisa do Brasil, pode tirar a vida. Já pensou você ia ver uma coisa dessa? Alguém vai ficar assustado, né? Mas chegou a esse ponto. Porque a referência de vida se perdeu. Aqui só se demonstra uma coisa. Para Faraó, a vida dessas pessoas era irrelevante. Se eu fosse dar um nome para essa mensagem de hoje, eu ia dar o nome de vidas irrelevantes. Será que alguma vida é irrelevante para Deus? O que a Bíblia nos ensina? Que uma alma vale mais que o mundo inteiro e que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Para Deus, uma pessoa é muito importante. Você que está aqui nessa noite é muito importante para Deus. O seu sofrimento é muito importante para Deus. Sofrer não tem que fazer parte da vida da gente. Na semana que vem, nós vamos ver qual a providência de Deus para tudo isso que nós vimos até aqui. E a providência de Deus tem um nome. E nessa história, a providência de Deus se chamou Moisés, tirado das águas. É nesse contexto de morte, de impossibilidade, de morte dos meninos, de um povo querendo destruir outro, que na semana que vem nós vamos ver, nasceu Moisés. Veja, as regras humanas não podem vencer os planos de Deus. Que os planos de Deus são eternos. E os planos do homem, eles são falíveis. A minha palavra final aqui nessa noite é o seguinte: continue orando a Deus. Que enquanto você está orando aqui, misteriosamente Deus está planejando o que vai libertar você, de uma maneira que você jamais imaginou, jamais. Isso aconteceu 2 vezes aqui, de semana passada e essa. Enquanto Jacó achava que o filho dele, José, amado da capa especial, tinha morrido, ele já tinha enterrado o filho dele lá, o filho dele estava se tornando o quê? Governador. Segundo o maior do Egito. E Jacó disse isso semana passada. E Jacó se encontrou com José. E eu vou te falar uma coisa. Da Bíblia toda, eu não consigo, alguns lugares, ler sem chorar. E, por exemplo, a crucificação é um lugar. Mas o momento onde Jacó encontra com José é emocionante. Leia na sua Bíblia. Veja o que é um pai achando que seu filho tinha morrido. E Deus estava levantando o seu filho para salvar o povo. O pai achava que tinha morrido. E não estava morto, era o governador.
Agora aqui novamente o povo, muitos anos depois, está escravizado e nossos filhos estão morrendo. Deus, o Senhor não está vendo o que estão fazendo conosco? Mas Deus misteriosamente, silenciosamente, estava providenciando uma coisa especial. Será que você que está aqui nessa noite não está sofrendo por alguma coisa incomoda você há muito tempo? Você tem orado por aquilo e você tem buscado a Deus com lágrimas. Será que você não sabe que Deus não muda? Será que você não sabe que silenciosamente Deus está preparando para você algo maravilhoso? Continue orando, continue clamando, mas respeite a Deus, que Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Não blasfeme, não desista. Deus tem saída para você. Deus tem algo melhor para a sua vida, algo maravilhoso da parte dEle, que vai começar talvez incomodando você, mas no tempo passando, você vai perceber, louvado seja Deus por tudo que Ele escreveu na minha vida. Ele está escrevendo a história dEle no meu coração, na minha vida, está mostrando o seu milagre, está mostrando sua providência na noite mais escura, na hora mais difícil. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus da história, é o Deus de Israel, é o Deus da humanidade, é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus pelo qual você deve orar, ao qual você deve orar. Esse é o Deus que você tem que buscar nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós confiamos em Ti. Ó Deus, nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós vamos olhar para o Senhor. Nós vamos esperar com paciência, porque certamente o Senhor fará maravilhas. Certamente o Senhor libertará aquilo que nos aflige. Nós seremos livres na Tua presença. Nós nos alegraremos e louvaremos o Teu nome, porque o Senhor é bendito. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor ouve as nossas orações. Abençoa a Tua igreja, abençoa a vida de cada um. Senhor, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto dessa noite. Que Deus abençoe você.